E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, e como sempre, eu queria aí te pedir aquele like. Isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Hoje a gente vai falar das falas do Powell, que teve um discurso, né, ao longo da manhã da última terça-feira, e o impacto delas no mercado. Além do mais, o governo americano quer vender mais Bitcoin novamente. A Robinhood, que é a corretora do mercado tradicional, que comprou a Bitstamp, ela está querendo lançar agora contratos futuros de Bitcoin na Bolsa de Valores americana, que até então não existem, tá? Além do mais, a Binance ela comemora a vitória da SEC nos Estados Unidos. E o Bitcoin tem também uma queda na receita dos mineradores em mais de 90%. Então a gente vai passar tudo isso e muito mais. Deixa aquele like, não esquece de verificar a sua inscrição aqui no nosso canal. E nesse exato momento, galera, Bitcoin passando por uma queda de quase 2%, cotado nos 62.031 dólares. Ethereum nos 3.400 dólares, queda de 1,25%. E as criptomoedas operam de forma mista. Toncoin, a cripto do Telegram, está nas máximas históricas. Memecoins, em geral, caindo. E hoje, mais cedo, né, na terça-feira, a gente teve a fala do Powell, ao vivo, o presidente do Banco Central americano, que foi umas falas bem otimistas, para ser sincero, né? Inclusive fez a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, o S&P 500, renovar a sua máxima histórica, uma vez que ele se disse confiante com o processo de desinflação nos Estados Unidos. E isso leva, né, a corte na taxa de juros. Uma das coisas que mais preocupava o Banco Central americano era referente ao mercado de trabalho estando extremamente aquecido. E, pelo que ele vem falando, começou a apresentar agora sinais de desaceleração, o que mostra pra gente, né, que esse problema está sendo sanado. Algumas inflações, né, de serviços, no caso, ainda seguem fortes, seguem resilientes, porém, à medida que os salários eles vão sendo reduzidos, à medida que a gente tem um desaquecimento do mercado de trabalho, a inflação de serviços também deve reduzir. As pessoas que cobram para estar fazendo serviços, os serviços que são cobrados ali na sociedade dos Estados Unidos, devem reduzir de preço porque o mercado está desacelerando. E por último, né, muita gente até comenta, mas por que o Banco Central, mesmo tendo melhoras, já não começou a cortar a taxa de juros? Justamente porque eles têm medo de tomar aí uma decisão cedo demais no corte e dar alguns passos para trás no trabalho que eles já estão custando aí a fazer. Além do mais, né, novamente seguindo a nossa bateria de vendas em massa, o governo alemão enviou mais de 96 milhões de reais em Bitcoin para corretoras, para estar vendendo nessa terça-feira, dia 2. Transferiu o total de 282 mil bitcoins, o que vale cerca de 17 milhões de dólares, para Bitstamp, para Coinbase e para Kraken no começo da manhã dessa terça-feira. Totalizando aí uma movimentação de quase 3 mil bitcoins para corretoras centralizadas ao longo das últimas 2 semanas. Então isso porque o governo alemão é uma grande baleia de Bitcoin. Ele já tinha mais de 50 mil bitcoins originalmente, e ainda tem 47 mil em caixa. E podem estar vendendo mais a qualquer momento, que é o que já vem causando um certo efeito no mercado. As pessoas elas já começam a ficar com medo, né? E essa tendência de liquidação de grandes quantidades de Bitcoin pode impactar o sentimento do mercado e a estabilidade de preços, igual a gente viu já acontecer com a Mt. Gox recentemente, com o governo americano, com o próprio governo alemão, com os mineradores, que é uma notícia que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar com vocês sobre a Robinhood, que é uma das corretoras mais famosas que existem nos Estados Unidos e no mundo, e que comprou recentemente a Bitstamp, uma das mais antigas e maiores corretoras de criptomoedas. E utilizando a Bitstamp, ela planeja lançar contratos futuros de criptomoedas, uma vez que nos Estados Unidos isso é muito complicado devido à legislação. Então, agora, né, com esse plano de ter a corretora de criptomoedas, facilita para ela fazer uma ponte entre o mercado cripto e o mercado tradicional, podendo ofertar aí no ano que vem contratos futuros de criptomoedas para clientes dos Estados Unidos e da Europa.
Então a ideia é utilizar as licenças da corretora para conseguir entregar o produto final, mas o sistema da Bitstamp que já está interligado aí no mercado de criptomoedas. E inicialmente, né, vão ter contratos futuros para Bitcoin e Ethereum na CME, que é a Bolsa Mercantil de Chicago, e é simplesmente uma das maiores bolsas do mundo. Atualmente ela já tem uma quantidade absurda, né, de negociação em derivativos de Bitcoin, mas especificamente os contratos futuros ainda não tem. A possibilidade de você ter bastante alavancagem e tudo não tem disponível lá na CME, justamente porque precisaria de um vínculo, uma corretora para estar ofertando tudo isso. A Binance, né, falando aqui nos Estados Unidos em processos, ela teve uma vitória muito legal contra a SEC dos Estados Unidos, que mostra, né, mais um passo aí no rumo das criptomoedas. Então, foram feitas duas decisões judiciais ao longo dessa última terça-feira, uma referente ao BNB e outra referente ao BUSD. O dólar da Binance, que inclusive foi delistado, isso deu um baita prejuízo da corretora, e agora, né, aparentemente, a Binance está conseguindo contornar tudo isso. Então, primeiramente, segundo o BNB, a SEC argumentava que o BNB é a mesma coisa do que negociar valores mobiliários, né? Porque você estaria investindo de certa forma na Binance, seria como se fosse uma ação da Binance não registrada. E aí o BNB ele estava sendo proibido de comercializar. Mas o que o juiz, o juiz M. Berman Jackson afirmou é que como isso acontece no mercado secundário e também existem vários utilizados aí para o token, né, BNB, ele não é enquadrado necessariamente como valor mobiliário. O que também é muito bom, tá? Não só para Binance, mas para outros tokens que estão sofrendo os mesmos processos lá com a SEC. E quanto à stablecoin da Binance, o Binance Dollar, BUSD, a SEC alegava que era um contrato de investimento com a corretora, que também deveria ser feito através do mercado tradicional. Então, se você comprar dólar dentro da Binance, investindo no dólar da Binance, na verdade você não está comprando dólares, sim um contrato lastreado a dólar que vai ter ali a fidelidade dentro da corretora. Porém, o que o juiz afirmou é que isso não se qualifica como um contrato de investimento, até mesmo porque existem aí empresas por trás para estar garantindo esse laço, né, que é o caso da Pax, na época que fazia esse tipo aí de PEG. E a BUSD, né, era uma das maiores stablecoins do mercado, inclusive era maior que a Circle. Era o dólar Tether, a BUSD e depois a USDC. Ela chegou a valer 10 bilhões de dólares, né, um capital de mercado absurdo, porém hoje ela vale apenas 70 milhões e inclusive é muito difícil de você conseguir negociar ela. A própria Binance acabou delistando o BUSD, o que fez com que o projeto estivesse praticamente morto. Vale falar que essa é uma vitória parcial, né? Tem outras partes do processo que estão sendo discutidas, inclusive as partes mais importantes com relação à própria Binance operar nos Estados Unidos. Então, sim, é um fato importante, mas ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E com relação aos mineradores, isso também está preocupando bastante o mercado, viu, pessoal? A gente teve uma receita aí, uma queda na receita de 90%, e isso está fazendo com que os mineradores ganhem menos Bitcoin e precisem vender os Bitcoins que eles já possuem, certo? Para conseguir arcar com suas despesas. E isso porque, recentemente, com a queda do mercado, o halving acontecendo e os tokens de segunda camada dos protocolos Runes e Ordinals ficaram ali deixados de lado, né? Foram deixados de lado praticamente pelo mercado. A gente não está vendo tanta movimentação e tanto otimismo em cima das meme coins da rede do Bitcoin, igual se tinham antes. Então a rede do Bitcoin está ficando menos congestionada, mais vazia. Então agora as taxas estão muito baratas e os mineradores lucram com taxas altas. Então se a gente já tem que a redução na recompensa deles caiu pela metade em abril desse ano, e as taxas dos mineradores estão sendo extremamente pequenas, os mineradores eles estão ganhando menos. Eles estão ganhando 90% a menos do que eles estavam ganhando lá em abril. E a gente chegou a ver períodos onde a taxa estava em torno de 45 até 50 dólares após o halving, chegando num recorde aí de 150 dólares por conta de uma transação no bloco 840.001, que foi o primeiro bloco que surgiu os
os runes, né, as meme coins aí da rede do Bitcoin. Então, os mineradores conseguiram inclusive ganhar bastante dinheiro com essas taxas, mas essas taxas elas secaram pra caramba. E como o Bitcoin ele não está subindo, ele está bem consolidado, os mineradores continuam gastando muito com energia elétrica, com poder computacional, novas máximas, eles precisam estar vendendo o seu Bitcoin para conseguir se manter no mercado e sobreviver, o que pode resultar também no aumento de pressão vendedora. Eu estou aqui com a mempool aberta para você ter uma ideia, para você transacionar Bitcoin agora, você está pagando 12 satoshi por byte virtual, o que é algo em torno de $1. E tem gente que consegue até transacionar por 4, às vezes até 6 satoshi. Olha só, o bloco mais recente aqui, ó, era com 6 satoshis. Então tá realmente muito barato para você estar transacionando Bitcoin dentro da blockchain. E a gente até pode abrir um bloco mais recente aqui, ó, para ver quanto de taxa que foi paga. Olha só, 0,1 Bitcoin, isso é $6.000. Cara, para um minerador, 0,1 Bitcoin é pouquíssimo, né? No final das contas, ele ganhou 3,23 Bitcoin para estar minerando esse bloco, sendo que ele tem uma despesa muito maior do que essa, né? Então acaba que ou ele precisa vender o Bitcoin que eles têm em estoque, ou então ele precisa desligar as máquinas, que é o que está resultando na queda do poder computacional e no aumento da pressão vendedora. Pessoal, o Bitcoin nesse exato momento batalhando contra os $62.000 depois de um dia de queda, né? A gente começou a ver uma queda, inclusive de forma mais intensa, depois que o Powell começou a falar, mesmo as notícias sendo boas, né? O Powell traz medo, volatilidade para o mercado, e mesmo as notícias sendo boas, a galera ficou com medo, não quis mais comprar Bitcoin para o preço se impulsionar, mas ainda assim a gente tem alguns cenários a se levar em consideração. Primeiro de tudo, no curto prazo, a gente ainda está numa tendência de alta, né? O 4 horas aqui, ó, ele está numa clara tendência de alta, respeitando a região das médias, fazendo topos e fundos maiores. Então, ao meu ver, enquanto a gente se mantiver acima dos $60.000, que é onde a gente teve esse fundo prévio, essa rejeição, a gente ainda vai estar numa, de certa forma, um cenário saudável, tá, pessoal? Mas o que a gente precisa ficar de olho? Primeiro de tudo, o diário ainda está em tendência de baixa e nesse exato momento a gente está batendo em níveis de Fibonacci, respeitando a região das médias, então é uma região de resistência. Além do mais, dentro das corretoras, até o 66, que é onde a gente tem aqui pontos de Fibonacci, a gente provavelmente vai ter muita pressão vendedora também. Então é uma região difícil de passar. Se você está posicionado, aproveita essa região de Fibonacci para fazer parciais dentro da sua gestão de risco, né? Eu, por exemplo, vou vender caso o preço chegue próximo aos 65k, que aí vai valer a pena para eu iniciar as minhas vendas, e superando os 66, aí eu já volto a ficar otimista, porque a gente vai ter superado a região das médias, provavelmente passando para cima de 66, a gente vai ver um cruzamento ascendente das médias, que quando acontece costuma rolar um movimento de alta, certo? Mas para isso a gente precisa estar seguindo essa tendência de alta no gráfico de 4 horas, que até então está se formando, certo? Então, o necessário para mim é que o Bitcoin se mantenha acima dos 60k. Perdeu os 60k, a probabilidade da gente retestar e quem sabe até perder os 58 fica ainda maior. E se esse for o caso, eu vou estar me expondo ainda mais no Bitcoin, tá, pessoal? Se a gente, por um acaso, abaixar dos 58 e vir aqui para as mínimas ou até perder as mínimas no movimento, o preço ele vai estar bem esticado, ele vai novamente sobrevender no gráfico diário, né, que é um excelente setup de acumulação, e uma hora ou outra ele vai precisar fazer um repique no gráfico semanal, que é o motivo pelo qual estou me posicionando à medida que o preço cai. Os repiques no gráfico semanal, eles costumam ser repiques aí de valorização de 10, 15%, que é onde a gente consegue lucrar no meio desse grande cenário consolidado que o Bitcoin está fazendo aí há mais de 120 dias. Pessoal, não se esqueçam aí de estar deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal caso você não seja inscrito, certo? E no mais eu vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!